Olá, meu nome é Charles Santos, sou da Missão para o Interior da África e esse é meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje, em nosso giro biográfico, falaremos sobre vida e obra de Adoniran e Anne Judson, os pioneiros de missões na Birmânia. Fique até o final do vídeo e eu também vou dar uma dica interessante de um e-book gratuito sobre esse período de quarentena, falando sobre devocionais em tempos de sofrimento. Vamos ao giro dessa semana. Adoniran Judson ele foi missionário na Birmânia no século XVIII, um país que a partir de 1989 passou a ser chamado de Myanmar, na Ásia. E ele tem uma história interessante junto com a sua primeira esposa, que ambos foram despertar na juventude para a vocação missionária. O Adoniran ele é americano, como a sua primeira esposa Anne. Vocês vão entender por que eu vou falar primeira esposa aqui nesse começo do vídeo. Ele foi uma criança muito precoce, filho de um pastor, e também os pais e a família cristã, e foi criado com base na educação cristã, e com 4 anos ele já aprendeu a ler a Bíblia ali ensinado por sua mãe. Ele, na juventude, muito dado à questão da educação, ao ensino, foi para a universidade e se tornou ateu, desafiou o pai e saiu de casa buscando resposta para suas crises de fé. Muito novo ainda, se deparou com uma situação na volta de uma viagem onde o seu amigo Jacob Ames faleceu numa hospedaria, uma pensão, onde ele estava hospedado naquela noite, voltando de viagem, e ele ficou sabendo só no dia amanhecendo, no dia seguinte, que aquela pessoa que estava gemendo no quarto ao lado era o seu colega de faculdade. Então aquilo leva ele a uma profunda reflexão de como o seu amigo levou a sua vida e morreu provavelmente sem Cristo, e aquilo desperta realmente o interesse dele novamente pela fé, e graciosamente ele retorna ao Evangelho e retorna ao seu lar e vai se preparar para o ministério. Diante desse preparo todo, ele começa a sentir o seu coração queimar pela questão de pregar o Evangelho além fronteiras, num período de extremo pioneirismo, e ele é contemporâneo do William Carey. Ele segue com essa predisposição, e antes de pedir a mão em casamento de Anne, a sua esposa, ele disse para ela: me dê a sua mão para que juntos possamos ir à Ásia e, se preciso for, morrer comigo pela causa de Cristo. Então ela casa com ele, uma moça que também tinha essa vocação, diferente da realidade do vlog passado que eu falei da vida e obra do William Carey, que teve muita dificuldade com a primeira esposa também, quando foi ser missionário na Índia. O Adoniran Judson já não teve essa dificuldade. A sua esposa Anne era uma pessoa extremamente compatível com a vocação dele, que tinha o mesmo interesse de alcançar pagãos, e eles saem dali para serem missionários na Índia também, e por algum tempo, 17 meses aproximadamente, eles ficam na Índia, num contexto de muita perseguição política pela Companhia das Índias. Eles cooperam com alguns missionários ali, inclusive com William Carey, e nesse trabalho todo eles migram para um país da Ásia chamado Birmânia, onde o próprio filho do William Carey já desenvolvia ali um trabalho missionário, o Félix. E depois do Félix e outros missionários deixarem a Birmânia, Adoniran chega para um trabalho mais longevo, um trabalho mais frutífero naquele contexto, e ele chega na Birmânia mais ou menos em 1813. E ele faz um profundo trabalho de imersão na língua, e só depois de 6 anos ele se sente apto para pregar o primeiro sermão, e só após 7 anos eles registram ali o primeiro caso de conversão.
Ele precisou mais ou menos de 20 anos para traduzir a Bíblia para o birmanês. Ele escreveu panfletos, ele escreveu catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês que está em uso até os dias de hoje. Então ele foi um homem extremamente relevante, com uma boa cabeça também para as questões acadêmicas, mas um homem que viveu cerca de quase 40 anos na Birmânia. Nesse período todo de quase 40 anos ele sofreu bastante, foram intensas provações, ele ficou viúvo 2 vezes, por isso que eu falei que Anne foi a sua primeira esposa, extremamente piedosa. Ele perdeu 6 filhos nesse contexto todo. Ele e a família eram inúmeras vezes assolados pela questão de enfermidades, a questão de malária, de febre amarela e etc. E durante a guerra anglo-birmanesa ele foi acusado de espionagem e ele foi preso ali, ficou quase 2 anos em condições precárias e ainda assim conseguiu articular um trabalho de tradução dentro da cadeia. E nesses 37 anos, quase 40 anos de serviço missionário, ele voltou para o seu lar, os Estados Unidos, o seu país de origem, apenas uma vez. Então, como resultado do seu constante trabalho naquela comunidade, a vida e a morte dele gerou grandes frutos como legado do trabalho missionário na Birmânia. Quando eles chegaram lá em 1813, ele e a sua esposa fizeram uma ceia só para eles dois, pois não havia cristãos lá suficiente. Inclusive, quando eles chegaram na Índia, eles deixaram uma perspectiva congregacional americana que praticava o batismo por imersão e pedobatismo, e eles se tornaram missionários batistas porque passaram a crer no período de estudo dentro do navio no batismo por imersão. Então se tornaram batistas ali e começaram a trabalhar com uma sociedade batista recém-criada da Inglaterra. Quando ele morreu, 37 anos depois de trabalho, foi sepultado no próprio oceano, ele deixou ali um legado de mais de 7.000 birmaneses convertidos, né, Karens ali da etnia, batizados em 63 igrejas organizadas, e hoje calcula-se mais de 3 milhões de cristãos em Myanmar, né, como o legado, depois de quase 200 anos após esse movimento dos Judsons ali, eles têm uma comunidade, é um país que tem as suas dificuldades, mas tem uma comunidade cristã crescente. Ele deixou um legado tanto da questão de tradução, a Bíblia na língua birmanesa, mas também um legado do ministério evangelístico, porque as gerações subsequentes foram bem impactadas e foram bem tocadas pela vida e obra da família Judson ali na Birmânia. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que esse conteúdo possa abençoar a sua vida. A dica do dia está aparecendo aqui na tela. É um livro do experiente missionário Ronaldo Lidório, que está no site dele, também um e-book gratuito, falando sobre devocionais para aqueles que sofrem. Então você pode entrar aí no link da descrição, pode baixar esse e-book, é disponibilizado pelo autor, e você pode refletir mais sobre o sofrimento na vida e sobre o sofrimento nesses dias de pandemia. Tá? Obrigado, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo aqui no canal, que é na sexta-feira, onde a gente vai dar outra dica bibliográfica bem resenhada para vocês sobre livros que impactaram a minha jornada e que têm contribuído com a minha formação cristã. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que juntos possamos levar essa cultura do reino de Deus, essa compreensão do movimento missionário aos mais distantes arraiais evangélicos e cristãos através da grande rede no mundo inteiro. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.